Vamos, então, abrir para as perguntas. Eu sou o Bruno, eu trabalho na SEMA, né, com biodiversidade, mas eu não queria aqui levantar exatamente a bandeira da biodiversidade. Eu queria falar do problema do clima, né? Na Amazônia, isso tem sido difícil, uma questão difícil, a questão da fragmentação, né? Porque no momento que você fragmenta a Amazônia, ela perde muito facilmente a umidade. Então, eu queria saber o quanto esse código ele beneficia a recuperação dos corredores ecológicos, por exemplo. E uma outra coisa, o quanto esse código ele consegue recuperar o déficit de recursos pesqueiros que já tem, né, nos rios da Amazônia, sendo que a mata ciliar ela é fundamental para a existência dos peixes, né? Então, são as perguntas que eu tenho para fazer. O novo Código Florestal, da forma como foi editada pela medida provisória, exige uma determinada quantidade de recomposição de áreas de preservação permanente e de reserva legal. Ele exige que seja feito isso. De reserva legal também, de recuperação. Ainda que em certos momentos ele não exija. Então, assim, dependendo da circunstância, por exemplo, para o pequeno proprietário, sendo até 4 módulos fiscais, ele permanece com a reserva legal do jeito que é hoje. Então, se ele tiver 30%, é 30% que vai permanecer. Isso até 4 módulos fiscais. Para quem tiver acima disso, tem que recuperar normalmente. Então, em certos aspectos, é aquilo que estava sendo falado de um copo meio cheio, meio vazio, né? Você, do jeito que está pela medida provisória, uns entendem que está ruim, porque devia ter recuperado tudo, por exemplo, de APP, e outros entendem que está ruim porque não devia recuperar nada, né? Então, o equilíbrio aí que foi alcançado é de recuperar alguma coisa. E isso, evidentemente, vai ter impacto no regime de chuvas, e preservação de áreas de preservação permanente tem a ver diretamente com a saúde dos rios, né? Então, se não tiver uma regressão, eu acho que está em bom caminho. Com relação, por exemplo, aos corredores ecológicos, na verdade, repito que isso vai recair sobre os órgãos ambientais, essa responsabilidade de fazer, na verdade já era essa responsabilidade, né, dos órgãos ambientais. Ficava muito disperso porque a pessoa propunha uma reserva, ia averbar isso no cartório, ficava meio distante isso do órgão ambiental. Muitas vezes as antigas averbações não mostravam nem onde é que era na propriedade essa reserva legal, né? E hoje, com o mecanismo do cadastro ambiental rural, isso vai ter que ser bem planejado, e o órgão ambiental tem um papel principal na aceitação ou não dessa proposta da localização da reserva legal, pensando na interconexão dessas áreas para que sejam formados, então, esses corredores ou mantidos, né, aqueles que ainda existem. E isso tem um reflexo tremendo na conservação da biodiversidade. A questão da APP para os rios e para a fauna aquática, os peixes, é extremamente importante. Por isso, é bem importante esse ganho de que, na verdade, a APP, ela, em alguma medida, vai ter que ser recuperada, né? Então, assim, um ganho da versão que saiu da Câmara dos Deputados, que previa em alguns momentos que não era necessário recompor nada da APP. Então, eu acho que isso está contemplado, né? Mesmo que minimamente, mas vai acontecer essa recuperação dessas áreas de preservação. Quanto aos corredores ecológicos, é uma questão de ótica. Se você pegar a redação do código aprovado, vigente hoje, e comparar com o código anterior, há uma perda em relação às APPs. Porém, considerando o projeto, o texto final da Câmara, o texto vigente há um ganho. Então, por isso, eu acho que ele ficou naquela questão do meio termo razoável. A próxima pergunta. Com relação especificamente àquele ponto que o procurador colocou com relação a povo descumprir, né, a insurreição, vamos chamar assim, descumprindo uma legislação
e do ponto que o Diogo colocou com relação a não ter sido, provavelmente, uma ineficiência do poder público no processo de fiscalização. A pergunta que eu faria era a seguinte: não se corre, então, e, de certa forma, já tem um caminho, uma resposta para isso, mas não se corre, então, um novo risco de quem que hoje está na legalidade, porque já não descumpriu o antigo código, mas que hoje se vê, na teoria, penalizado porque não tinha e não ganhou com o desmatamento daquilo que era ilegal naquele momento e que hoje passa a ser legal. Não se corre um risco de uma nova insurreição dessas pessoas a partir de agora? E a outra questão é, sendo essa legislação uma legislação mais branda para algumas questões, corre-se o risco, corre-se uma possibilidade de, em menor prazos e em menor tempo, sofrerem alterações, novas alterações, por diversos outros mecanismos dessa legislação? A insurgência que foi colocado aqui, que existe um risco de acontecer novamente, realmente é um risco, né? Os órgãos ambientais necessitam de um empoderamento aí para agora, estabelecidas essas regras novamente, mantidas algumas, a gente possa fazer cumprir, né? E proteger de fato o meio ambiente, tentando dissuadir ao máximo aí as pessoas que têm intenção ainda de atuar em desacordo com a legislação, né? Então, são essas as ponderações. A lei estabeleceu um marco, uma data, que é julho de 2008. Tudo que já aconteceu, inclusive, de julho de 2008 para cá, ele não tem direito à compensação por outra área, nada desses institutos que possam permitir alguma flexibilização da reserva legal. Ele tem que reconstituir na propriedade. Onde ele desmatou, tem que ser reconstituído ali. Isso já é uma penalidade muito, muito severa. O código, daqui para frente, ele é muito mais severo. Ele flexibiliza o para trás, para corrigir passivos. Mas para frente, ele é muito restritivo, muito mesmo. Então, eu não vejo como haver um novo processo de desmatamento. Tanto que a gente está vendo aí que os índices de desmatamento hoje são cadentes e isso vai continuar, não vejo como se fazer. Segundo, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, ele tem 1 ano de prazo para ser implementado e acho que vai ser, porque o CAR ele é declaratório, você declara pela internet a situação da tua propriedade. Já tem um programa, está só esperando a lei fixar para acabar de fechar, mas já está o programa no site do Ministério do Meio Ambiente. Você acessa, coloca a tua propriedade lá, seja com georreferenciado ou não, você só pode pôr o município, lá já aparece o teu município, uma foto de satélite, você com um mouse limita a tua propriedade, demarca, ela já te dá a reserva legal, APP, tudo que você tem, entendeu? E você já está assinando um termo de compromisso ali. Então, isso vai permitir que todas as pessoas, principalmente as autoridades ambientais, tenham acesso ao cadastro de qualquer um. Ok, próxima pergunta, tem mais um inscrito. É uma consideração. Foi falado aqui que na APP não houve muitas alterações, mas do meu ponto de vista houve sim, e muito negativas. Agora pode recompor a APP com espécies exóticas, antes não. Com relação às exóticas, eu acho que tem um prejuízo, né, do ponto de vista ecológico. Com certeza vai ter. Embora, como o Rodrigo mesmo mencionou, dependendo da espécie, se são pioneiras, né, eles vão abrir caminho aí para possivelmente uma APP depois muito mais próxima daquelas com espécies nativas. Questões exóticas realmente existe, mas também, no outro dia que foi editada a lei, já saiu uma correção restringindo só a pequena propriedade. Então, só o pequeno pode usar algum tipo de exótica para recompor a APP. Tá? Agora, as APPs ficaram com distâncias distâncias diferentes, por um critério fundiário, que é discutível. Eu acho uma coisa meio, no mínimo, esquisita. Um rio, você ter 5 metros, 8 metros, 15 metros, 30 metros, de acordo com o tamanho da propriedade, e não com a APP que tem que se preservar. Uma coisa meio que vai de 5 a 100 metros agora, para proteger um rio, dependendo da largura do rio.
E depende do tamanho da propriedade, não da necessidade de proteger o rio. Então, esse é um critério um tanto discutível do ponto de vista ambiental, porque foi um critério fundiário adotado, né? Bom, queria começar agradecendo ao Edgar, uma pessoa, né, histórica já aqui para o movimento ambientalista no Estado. Me sinto muito honrado de dividir esses momentos importantes para o Estado e para o país nessa questão ambiental. Então, há mecanismos no código para aumentar a proteção. Só isso. Obrigado. Vou passar para o Diogo, para que ele possa finalizar, e depois o Assuero encerra. Ok, Edgar, também agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema tão importante, né? E colocar o IBAMA à disposição da sociedade, através do e-mail que vai ser colocado, e também pessoalmente, quem quiser. A gente está também num processo de aprendizado e de estudo e de aplicação interna da nova norma, né, que já está valendo, mas nesse meio tempo aí a gente está disponível para dirimir qualquer dúvida. Bom, eu também, Edgar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com pessoas tão ilustres aqui para debater esse tema, que é sempre muito caloroso, né? E o que eu quero deixar como testemunho é que nós estamos tentando fazer a nossa parte, nos adaptar a essa nova era, né? com todas as restrições que se colocam para a propriedade, mas o fato é que a gente tem que se curvar a essa realidade e trabalhar nesse sentido, e é o que nós temos procurado fazer. Muito obrigado. Ok, encerrando então esse nosso programa, eu gostaria de agradecer, né, aos nossos expositores que atenderam ao convite da semana, do mês do meio ambiente, né, de 2012, né, da SEMA e dos parceiros que estão promovendo este mês do meio ambiente, né, e aos nossos convidados também que vieram aqui ajudar no debate. E eu creio que esse só foi o aperitivo, nós vamos ter que fazer vários outros encontros, nós nos comprometemos aqui, não é? E aqueles que ficaram em dúvida, não é? Os nossos expositores estarão disponibilizando seus e-mails para que vocês possam, então, mandar as suas questões diretamente a eles. E muito obrigado e até a próxima. E essa foi mais uma edição do Nosso Jeito Sustentável, uma série especial do Sistema Público de Comunicação do Acre para o mês do meio ambiente. Esse programa será exibido novamente nesta terça-feira, às 11 horas da noite, na quarta, às 4h30 da tarde, na sexta, às 11 da noite e no domingo, às 11 horas da manhã. E o tema do programa da próxima terça-feira é Inclusão Social e Erradicação da Pobreza. Tem alguma dúvida ou quer contribuir com esse debate? Participe através do endereço eletrônico tvaldeia@gmail.com. Obrigada por estar com a gente nessa. Até semana que vem.